1 Samuel, versículos 17, 31. Agradecer a Deus mais uma vez pelas ofertas, pelos dízimos, por cada um que tem abençoado esta obra, por cada um que tem trazido a sua oferta, a sua semente nesta casa. Deus abençoe grandemente a vida de cada um e prospere muito. 1 Samuel 17, versos 31 diz assim: ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nos a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderá ir para pelejar com ele, pois tu ainda é moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de teu pai. Quando veio um leão ou um urso, e tomou um cordeiro do rebanho, eu saí após ele, e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, feri e o matei. Teu servo matou tanto o leão quanto o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi da sua armadura, e ele lhe pôs sobre a cabeça o capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca usei. Davi tirou aquilo de sobre si, tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Amém? Pode se assentar. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nessa noite tem algo a nos entregar, tem algo a falar ao nosso coração. Então que nós possamos ser propício a receber aquilo que o Senhor quer fazer e aquilo que o Senhor quer falar. Obrigado pelas ofertas, pelos dízimos. Deus continua abençoando os enfermos, continua curando, continua visitando aquele que está fraco, aquele que está, Pai, talvez afastado, que ele possa se achegar de novo, que ele possa se achegar perto de Ti de novo mais uma vez, para que ele usufrua do melhor que o Senhor tem para nos dar e do melhor que o Senhor tem para nos oferecer. Pai, a Tua palavra diz que no nosso coração que nós precisamos buscar enquanto estamos perto, invocar enquanto podemos achar. Então, Pai, que nessa noite nós possamos buscar ao Senhor e invocar o Teu nome e agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Eu oro nessa noite em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Me chamou a atenção vários versículos aqui quando eu li o texto inteiro, mas esse verso 38 diz que quando Saul vestiu a Davi da sua armadura e ele pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Então aqui Saul ele veste Davi com a armadura de Saul. Não é a armadura de Davi, é a armadura de Saul. Então aqui Davi ele faz de tudo. Ele tenta andar com aquilo, ele tenta experimentar, ele tenta fazer algo, mas ele diz no 39 que ele não consegue andar com aquela armadura, porque ele diz assim, pois jamais usei isso, eu nunca usei isso. Então ele falou assim: eu não consigo andar
dessa forma que você quer. Eu não consigo andar desse jeito. Eu ando diferente. Eu não ando dessa forma. 1 Coríntios 15, 33, assim, as más companhias corrompem os bons costumes. Então, quando nós andamos com pessoas que não é do nosso nível, de uma certa forma ele vai nos corromper. Não adianta a gente falar, eu sou forte o suficiente. Não, eu não caio. Porque o que o inimigo quer é que nós venhamos a fazer o que os outros lá fora fazem. O que o inimigo quer é que nós venhamos a viver da forma que os outros vivem. Então aqui Saul, ele queria colocar algo que era dele em Davi. E Davi falou, não, eu não consigo andar com isso aí não. Eu não usei esse negócio não. Deixa eu fazer do meu jeito. Então nós precisamos falar não para aquilo que é nos oferecido dia a dia. É nos oferecido tantas coisas, e tantas coisas aos olhos humanos vão, mas espiritualmente não vai nos ajudar em nada. Então Davi, ele entendia que o que ele precisava não era uma armadura de Saul. O que ele precisava era buscar em Deus aquilo que Deus tinha para ele. Tanto é que quando ele fala no verso 45 para o gigante, fala assim, tu vens a mim com espada, com pau, com lança, o que você quiser, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Davi não falou contra ti com uma funda e uma pedra, não. Ele esqueceu até a funda e a pedra. Ele falou, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, aquele a quem você tem afrontado. Porque esse gigante, ele estava ali há 40 dias, ali insultando o povo de Israel. Olha, escolhe um homem aí para lutar comigo, não tem ninguém que possa fazer nada. Todo mundo aí tem medo de negócio. Escolhe um aí, se ele me vencer, nós seremos servos de vocês. Mas se eu vencer, vocês serão meus servos. E nesse intervalo, Jessé manda Davi ir lá para levar comida para os 3 irmãos que estavam na guerra com Saul. Os 3 irmãos estavam ali há 40 dias vendo aquele gigante ali afrontando eles, e ninguém tomava uma posição, nem o próprio Saul não tomou. E diz que Davi escuta essas palavras, Davi ouviu essas palavras, e Davi falou, olha, não desfaleça teu coração, eu, teu servo, vou pelejar contra ele, vou lutar contra os filisteus. Saul fala assim, rapaz, você é um menino, você é um moço, rapaz, faz não, você vai morrer, rapaz. Ele é guerreiro desde a mocidade dele, olha o tanto de gente aqui, ó. Você não está vendo quanta gente tem aqui? Ninguém quis encarar. Por que você vai querer fazer isso? Porque Davi sabia que a partir do momento que o Espírito Santo se apossou dele quando Samuel ungiu ele sabia que no nome de Jesus ele poderia qualquer coisa. Eu abro um parente que digo para você, em nome de Jesus você pode qualquer coisa. Você pode tudo. Você pode. No nome dele, na glória dele você pode. Você pode se libertar, você pode se livrar, você pode se fortalecer, você pode se levantar, você pode ser uma pessoa diferente. Você pode dizer assim, olha, eu não uso essa coisa não, esse negócio aí é para mim, mas não serve em mim, não cabe para mim. Foi isso que Davi estava dizendo para Saul. Saul, essa armadura sua não é minha, ela não serve para mim. Eu tenho aqui uma funda de 5 pedras que eu peguei lá no ribeiro. Foi o que Deus mandou pegar, 5 pedras. E uma funda eu estou levando. Agora, Deus sabe o que vai acontecer. Eu não preciso da sua armadura, não preciso da tua espada, não preciso do teu capacete, não preciso de nada seu. Eu preciso só daquele que me chamou, daquele que um dia disse, vai que eu sou contigo, vai que eu te dou a vitória, aleluias. O que nós precisamos entender é que tem coisas que não cabem mais em nós. Tem coisas que não cabem mais. Tem coisas que não faz parte mais da nossa vida. Tem coisas que já foi tirado, já foi arrancado da nossa vida. Então nós não precisamos voltar atrás, olhar para trás e dizer, mas agora não. Olhar para ele. Está difícil? Olha. Está sofrendo? Olha. Está chorando? Olha. Ele vai dar vitória. O que nós precisamos olhar para o texto é entender que Davi, ele ouve as palavras de quem? Daquele gigante. E ele fala, olha, vai lá e fala para Samuel, para Saul, que eu vou lutar. Fala para Saul. E Saul manda chamar ele.
Ó, vem cá, deixa eu bater um papo com você, deixa eu conversar um pouquinho com você. Rapaz, não vai não. Você vai morrer, rapaz. Ó, os seus irmãos são mais velhos, tá aqui, ó. Nenhum dos três não quis, rapaz. O que você vai querer? O que eles não entendiam é que o que Davi carregava, ninguém carregaria. Davi carregava a unção, Davi carregava a autoridade, o poder do nome de Jesus para fazer qualquer coisa. As pessoas olham para você e não sabem o que você carrega. Você carrega a excelência do Espírito Santo. Você carrega o chamado de Deus na sua vida. Você carrega algo sobrenatural. Você não carrega algo humano, você carrega algo sobrenatural. Quando alguém se deparar com você, vai ter que olhar e falar assim: eu não posso tocar mais nele, eu não posso mais tocar nela, porque agora ela é diferente, agora as vestes dela é diferente, agora o modo dela de se portar é diferente, o modo dela falar é diferente, o modo dela viver agora é diferente. Ela não vive mais como as outras pessoas vivem, ela vive diferente, ele vive diferente, aleluia. O que Davi queria mostrar para Saul é que ele não fazia mais as coisas que todo mundo fazia igual. Ele era diferente. Eu não preciso mais da droga, não preciso mais da bebida, não preciso mais das más companhias, não preciso da mentira, eu não preciso de fazer qualquer coisa a não ser adorar a Deus. Então era isso que Davi estava querendo dizer para ele, Saul: eu não preciso mais dessa armadura sua não. Essa armadura sua não vai me fazer mais do que eu sou. Ela vai me diminuir, porque eu não consigo andar com ela. Interessante que Deus falou assim para mim: a armadura de Saul simplesmente estava impedindo Davi de andar. Simplesmente estava impedindo Davi de crescer, simplesmente estava impedindo Davi de guerrear, simplesmente estava impedindo Davi de acreditar em Deus. Quantas armaduras nós carregamos, que muitas vezes nos impede de crescermos mais, de andarmos mais, buscarmos mais? Quantas armaduras não mais colocadas em nós ao longo dos anos, ao longo do dia, ao longo da semana? Quantas coisas vêm sobre a nossa vida para tentar impedir, para tentar interromper a trajetória que você escolheu de caminhar com Ele? Quantas pessoas chegam para você: ah, mas você está indo na questão do culto agora, que negócio é esse? Não precisa não precisa disso. Por quê? São armaduras que tentam parar, fazer você não caminhar. Porque o texto é bem claro. Davi fala assim: olha, Davi cingiu da espada e da armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Aquela armadura, simplesmente, quando Saul coloca nele, Saul coloca com a intenção de paralisar Davi, para Davi não fazer aquilo que ele precisava fazer. Mas o que ele faz? Ele tira aquela armadura, e o verso 40 diz assim: e tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro, e as pôs no alforje de pastor que trazia a saber no surrão, lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Esse alforje é um bornal, aqueles bornal que é uma bolso, bornal, que você quiser achar melhor falar. Então ele colocou as pedras ali, e ele foi. Mas a única coisa que ele precisava era o cajado na mão e as pedras que ele escolheu, porque a funda ele já carregava. Eu quero dizer para você: a única coisa que você precisa é assumir o chamado de Deus, porque a arma já está na sua mão. A arma Deus já colocou na sua mão. Você já carrega ela, você já tem o depósito de guardar tudo aquilo que Deus mandou você guardar. O intuito do inimigo é fazer com que a gente venha a parar de andar da forma que a gente está andando. Seja meu pai, minha mãe, meu irmão, não importa quem seja. Todo aquele que vier para dizer para você: olha, não precisa de tudo isso não. Para que isso? Você não precisa fazer assim não. Esse
é Saul colocando uma armadura em você para você não andar. Tentando colocar algo em você para impedir você de andar. Eu falo sem medo de errar. Qual é a dificuldade de um ser humano dizer assim para mim: eu não vou na igreja. Eu não tenho tempo. Não é que ele não vai, que ele não tem tempo, é que ele não quer. Ele decidiu não querer. É uma vontade da pessoa. Porque quantos não está aqui, mas está no boteco hoje? Quantos não entra aqui, mas vai em qualquer outro lugar? Pode ser longe, pode ser perto. Eu lembro que eu saía daqui do Campestre para vir aqui do lado, tinha um barzinho aqui há 40 anos atrás, 20 anos, 20 e poucos anos atrás. E tinha dia que eu saí daqui, vinha aquele tempo, falava assim: rapaz, vou falar assim que não vai chover canivete hoje. Não, mas eu vou na rua, eu preciso beber, eu preciso comprar esse carro daqui. E eu vinha e voltava. Não tinha dificuldade nenhuma. Agora, por que as pessoas colocam um obstáculo de você ser um cristão e a pessoa tentar falar que você não precisa ser do jeito que você é? Alguém que encontrar o Victor e fala: mas você está indo na igreja, pai? Que isso, rapaz? Agora todo dia, todo mundo você está lá, que negócio é esse? O Victor pode falar assim: eu peguei meu bornai, coloquei umas pedrinhas aqui e estou caminhando. Estou esperando Deus dar a resposta. Na hora que Deus dá a resposta, aí eu faço. É assim que a gente fala com o outro. Aí eu vou falar assim: não, mas você não precisa ir não. Aí a gente começa a dar ouvir: verdade, né, rapaz? Estou lá quarta-feira, estou lá domingo. Que negócio é esse? Todo sábado, todo domingo, toda quarta. Então as pessoas, eles vêm na cabeça da pessoa para tentar tirar aquilo que está fazendo. Ele tenta parar você de caminhar. Ele simplesmente quer que você pare. Olha para você ver. Meu finado vou falar e é verdade. Conselho, se fosse bom, a gente não dava. A gente vendia bem caro. Vendia caro, não vendia baratinho não. Quantas pessoas que você vê no caminho errado, você fala para cara: olha, sai desse caminho, é errado. Eu sou dono da minha vida, eu faço o que eu quero, eu vou onde eu quero. Como é que quando fala para mim para a igreja, a pessoa não fala isso? Não é verdade? A pessoa não fala: eu vou para a igreja que eu quero, não quero saber. Não, a pessoa fala: é mesmo, né, pai? Tudo. Então são armaduras que o inimigo tenta colocar para que a gente pare de caminhar. Mas Davi dá uma resposta linda. Davi ele fala assim: olha, eu experimentei andar e eu não consegui andar, porque eu jamais usei isso. Então Davi vai e tira aquilo de cima dele. Então quando alguém fala algo para você, você fala assim: não consigo andar mais desse jeito, não consigo mais fazer isso, não consigo mais usar aquilo, não consigo mais fazer aquilo que eu fazia. Hoje eu faço algo diferente. Então o texto dessa noite, ele nos ensina a tomar uma posição em relação ao que nós vamos ouvir ao longo da caminhada. Você vai ouvir muitas coisas. Coisas boas, coisas ruins, coisa que vai te animar e coisa também que vai te desanimar. Coisa que vai te tirar o foco que Jesus quer para você. Então o que nós precisamos entender é dizer assim: olha, eu tomei uma posição e eu não volto atrás. Lucas 9:62, o texto diz assim: aquele que coloca a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Arado é uma ferramenta de arar a terra. Uma ferramenta pode ser puxada por animal ou puxada por trator, tanto faz. Eu já trabalhei com os dois, trabalhei puxando com o animal e sendo puxado com o trator. O trator você coloca até 4 ou 5 arados para puxar de uma vez só. Cavalo você vai colocar um só, não vai ter jeito de você colocar 2, 3, é um só. Então por que ele diz que aquele que põe a mão no arado e olha para trás? O arado é algo que ele não vai parar. Ele vai continuar andando. Se você estiver olhando para trás, você vai andando e ele vai andando também, porque o cavalo está puxando. E se pegar uma raiz ou qualquer coisa, pode dar uma coisa feia. Então é isso que Jesus está falando. Porque se eu olhar para trás, eu vou sair do caminho que eu estou caminhando. Então Jesus ele usa ferramentas
ele usa sementes, ele usa parábolas para nos ensinar a olhar para Jesus, não olhar para as pessoas. Jeremias, eu gosto bastante muito de Jeremias, ele fala um texto bem duro. Jeremias 17:5. Maldito o homem que confia no homem e aparta o seu braço do Senhor, ele aparta o seu coração do Senhor e faz da força do seu braço. Então assim, maldito o homem que confia no homem, ou aparta o coração de Deus e tenta fazer na força do braço. Não era melhor fazer na força do coração? Era melhor. Então Jeremias, ele traz algo assim para nos ensinar que não vale a pena a gente mudar a trajetória que a gente começou. Não vale a pena o ser humano mudar o caminho, que é o caminho reto, que Jesus fala em João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus está dizendo, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Olha que texto. Esse texto quebra um monte de ideologia humana, questionamentos humanos, de pessoas dizer que tem alguém acima de Jesus, dizer que é o Jesus pede que ele faz, não, ele é ele, não tem ninguém que vai pedir para ele. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. E ninguém vai ao Pai senão por ele. Não tem outro caminho, não tem outro intermediário. Não tem outra ponte a não ser Jesus. Não tem outra direção a não ser Jesus. Então nós que conhecemos a palavra de Deus, quando alguém disser assim, como Saul disse, olha, eu não queria que você fosse não, mas você vai, então leve isso aqui, então carregue isso aqui. E aquilo que ele vai te dar, vai tirar a sua caminhada, vai trazer peso para você. E você vai falar assim, eu não consigo andar desse jeito, não consigo andar com isso. Então nem pega. Tudo que vinha ser oferecido para você, que é fora do padrão de Deus, fala não. Não nós que estamos aqui na igreja, mas você que vai nos assistir, você que está assistindo. Você que está aí fora, que talvez nós temos pessoas da nossa família, amigos nossos que estão lá fora, vivendo uma vida miserável, uma vida depressiva, uma vida presa em ideologia humana, em tantas coisas. E nós podemos abrir os olhos dessas pessoas e dizer, isso é simplesmente uma armadura que colocaram em você. É simplesmente um peso que colocaram nas suas costas para você não andar. Então Davi, ele dá um ensinamento que ele não quer nem saber se o homem é gigante, se o homem é pequeno, se ele é grande. Ele não quer nem saber. E esse homem é tão assim que ele fala para Davi, você vem a mim pensando que eu sou um cão? Você está pensando que eu sou um cachorro para você vir a mim? Se você vir a mim, eu vou te dar a tua carne hoje para as aves comer, para as feras comer. E Davi fala, então, você pode vir do jeito que você quiser. Eu só vou de um jeito. Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou em nome de Jesus, daquele que me chamou, daquele que pode todas as coisas. Você acha que você é grande, mas Ele é maior. Você acha que é poderoso? Ele é mais poderoso. Você acha que você pode tudo? Não, quem pode tudo é Ele. Então Davi, ele reconhece quem é Deus, quem é Jesus na vida dele. Ele sabia que aquele homem era um gigante. Ele sabia que ninguém teve a coragem de enfrentar. E quando eu estudava isso, Jesus falou assim, tem pessoas que não vai ter a coragem que eu dei para você, ou para você que está em banco. Tem pessoas que não têm a coragem que você tem. A coragem de abrir mão de coisas que a pessoa fala assim, rapaz, você é doido, você largou isso, você é louco, rapaz. A coragem que Deus te deu fez com que você deixasse. A coragem que Deus te deu fez com que você traçasse um novo caminho, uma nova história. E essa história, ela começa em Jesus e ela termina com Jesus. Aleluia! Ela começa em Jesus e ela termina com Jesus. Então as pessoas não sabem a coragem que você tem de você olhar para as pessoas e bater no peito e falar assim, eu sou um servo de Deus hoje, eu sou um cristão, hoje eu sou diferente. Não, mas eu sou diferente. Então você tem esse legado de Deus na sua vida,
de você não aceitar mais migalhas aí fora de Satanás. Migalhas que o inimigo dá para as pessoas, e as pessoas pegam, achando que aquilo é algo grande, mas não é. É simplesmente algo para nos tirar do foco que é Jesus. É nos tirar da caminhada que nós começamos a caminhar com Jesus. E essa caminhada, querido, que eu falo para você, para alguns pode até ser rápido, mas eu creio que é como um casamento, é até a morte. Essa caminhada com Jesus é até a morte. Ela não tem como você parar no meio do caminho e falar assim: Jesus, andei até aqui, agora não quero mais, não. Ela não tem. Ela é até a morte. Ela é até Jesus voltar, ou até nós vamos para lá. Então nós precisamos de olhar. Eu gosto bastante de um texto que está em Apocalipse 2:10. Ele diz assim: alguns de nós estamos a ser presos, jogados na prisão. Satanás vai nos jogar na prisão. Vai falar assim: mas ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa. Então o diabo está pronto a jogar alguns de nós numa prisão. Mas Deus fala: mesmo que você vai para essa prisão, ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa. Então Jesus, ele sempre vai falar que é até a morte. Jesus nunca vai dizer assim: olha, você vai vir para cá em vida. Não. Você vai vir aqui falando, enxergando. Não. Você só vai ver Jesus depois que você sair desse plano físico. Você não vê Jesus nesse plano físico. Você vê Jesus no outro plano. Então nós olhamos e o que Davi ele analisa? Será que Davi pensou assim: e se eu morrer mesmo, né? Que nem Saulo falou, né? Davi não pensou nisso, não. Acho que ele pensou assim: não, se eu morrer, eu estou na glória. Se eu morrer, eu já vou lá. Quero nem saber, eu vou encarar, eu vou enfrentar. Então, o que nós precisamos é ter essa coragem, essa decisão de avançar. Não importa o que aconteça, não importa quem fale, quem se levante, avance. Vai em frente. Não olha para trás. Não olha para a dificuldade. Não olha e pensa assim: será que eu vou conseguir? Ai, será que eu vou conseguir? Foi ontem. Ontem eu vim aqui na cidade, que eu tinha um negócio no carro, e eu encontrei um camarada e a gente começou a conversar. E ele ali falando, ficou 40 dias na UTI, e ele falou assim: rapaz, eu vi a morte nos olhos. Ele falou: eu vi a morte. Ele falou assim: rapaz, por um fio que eu não fui. Ele falou: na minha rua lá foi 3, eu e mais 2, os outros 2 foram embora. E eu voltei. Aí eu olhei para a cara dele, ele falando, e falei assim: rapaz, Deus te deu uma chance de ouro, cara. Deus te deu mais um presente. Aí eu disse para ele: o que você vai fazer com esse presente agora? Ele olhou para mim assim. Falei: o que você vai fazer com esse presente que é a vida que ele te deu de novo? Você vai continuar fazendo a mesma coisa? Ele olhou para mim assim. Por que você está dizendo isso? Eu falei: porque Deus está pedindo para falar, então eu vou te falar. Ele te deu um presente. E você tem que ser grato por esse presente. Todo presente que a gente recebe, qual é o papel do ser humano fazer quando você recebe um presente? O que você faz? Você agradece. Obrigado. Deus abençoe. Agora, quando é de Deus, o que você faz? Senhor, o Senhor me deu a vida de novo, agora o Senhor manda, o Senhor é dono. Obrigado por mais uma vez. E começamos a conversar ali, e ele falando que ele amava a bebida, que ele ama a bebida, que não sei o quê, que não sei o quê. E eu falei: então, Nessa, eu também amava, só que hoje eu amo maior do que a bebida, que é o Senhor Jesus. Tem 23 anos que eu não bebo mais, enfim, larguei tudo. E hoje eu amo Ele acima de tudo. E aí ele olhou para mim assim e falou assim: o senhor é o quê? O senhor é evangélico? Aí a pessoa do lado falou: não, pai, esse é o meu pastor, esse é o abençoado de Deus. Aí ele falou assim: onde é a tua igreja? Vai em tal lugar. Rapaz, eu passei hoje lá em frente. Uma hora eu vou lá. Falei: vai sim, vai lá. Vai agradecer a Deus a vida que Ele te deu. Aí ele falou assim para mim: mas sabe qual é o meu medo de morrer? É que eu não quero ir para o inferno. Aí ele falou assim: o meu medo de morrer era só de ir para o inferno, rapaz.
Mas por que você tem medo do inferno? Ah, o povo fala que o inferno é isso e aquilo. Mas por que você não saiu dessa situação então? Eu falei assim, eu hoje, agora, eu falei assim, hoje, amanhã eu não sei, hoje. Se eu morrer agora eu sei para onde eu vou. Hoje, amanhã eu não sei, porque amanhã eu posso perder, né? Posso perder a caminhada, que é uma coisa que eu não quero perder. Mas pode acontecer. O amanhã pertence a Deus. Agora o hoje eu sei o que eu estou fazendo. E aí eu disse isso para ele, falou assim, mas então é só isso? Eu falei, primeira coisa, aceitar Jesus, deixar o pecado, deixar as coisas, deixar isso. Aí eu fui falando o que era que separava o ser humano do céu. Ele falou, meu Deus, ele falou que nome que eu não falava. Eu falei, meu Deus. Mas falou outro nome. Aí eu falei assim, então, abençoado, você deixou tudo isso, você vai viver uma vida melhor, você não vai morrer por causa disso. Você não vai morrer porque você vai parar de tomar uma cerveja. Você não vai morrer porque você vai parar de fumar um cigarro. Você não vai morrer porque você vai parar de usar uma coisa. Você não vai morrer. Você não morre por causa disso. Então você precisa ter força para isso. Você falou assim, ai, pastor. Aí complicou. Eu tenho que largar tudo isso? Eu falei, tem. Ah, mas e se eu não quiser? Eu falei, pode continuar fazendo. Só que aí você vai ter o medo de ir para o inferno. Porque você sabe que é para lá que você vai. Ele olhou para mim e falou, pastor, eu falei, que aquele que não confessa o Filho de Deus, não tem vida eterna. E confessar o Filho de Deus não é simplesmente falar, eu amo a Deus, eu amo Jesus. Não. É tomar decisões, decisões. Elas implicam em decisões, em atitudes que é tomada pelo ser humano. Olha, eu agora não uso mais essa armadura. Olha, eu não ando mais desse jeito. Olha, eu não faço mais isso. Olha, eu não uso mais aquilo. Olha, eu deixei isso. Olha, eu deixei aquilo. Então nós vamos começando a deixar essas armaduras. Nós vamos tirando aquilo que a gente trouxe até aqui. E aquele homem, quando ele falou assim, mas eu vou lá sim, pastor, eu gostei do senhor, eu vou lá sim. Eu falei, glória a Deus. E para a glória de Deus, o dia que ele entrar aqui, em nome de Jesus, ele não saia mais. O dia que ele sentar numa cadeira dessa, que o Espírito Santo fale com ele, que o Espírito Santo come ele, rouba ele, e que ele fique nesse lugar para a glória de Deus. E que ele possa, como eu disse para ele, essa volta que você teve, cara, é um testemunho maravilhoso para pessoas. Porque você saiu de um UTI de 40 dias. O médico falou que você ia morrer e você voltou, cara. Você voltou, é o maior presente que você podia ter tido na sua vida. De voltar de uma doença que as pessoas não vão morrer. Então que Deus possa trazer ele, que ele possa ficar neste lugar. Quando nós entendemos que a nossa vida hoje é diferente, a gente não compactua com mais nada, a gente não concorda mais com os erros, com os pecados, com as coisas que não condizem com a vontade de Deus. Tem coisas que Deus até permite que a gente faça, mas tem coisas que Deus não permite mais. Tem coisas que não agradam mais o coração de Deus. Tem coisas que abominam, que Deus abomina. Então nós precisamos analisar o que Deus aceita que eu faça daqui para frente. O que Deus vai analisar para eu fazer daqui para frente. O que Deus vai concordar comigo daqui para frente. Quando você usa o nome de Jesus, dizendo que Jesus é o teu Senhor e teu Salvador, Deus vai concordar. Quando você fala assim, eu sou nova criatura em Cristo, as coisas velhas ficam para trás, tudo se faz novo na minha vida. Jesus está analisando. Quando você fala, quando Paulo diz assim, que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, Deus está analisando. Quando você olha, quando Paulo diz assim, posso tudo naquele que me fortalece, Deus está analisando. Quando ele fala assim, aquele que me amou primeiro, ele me deu, eu posso todas as coisas naquele que me amou. Então quando você fala isso, Deus está analisando. Quando você fala assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, Deus analisa e fala assim, eu sou o teu pastor e vou te dar tudo que você precisa, tudo que você necessita. Quando nós entendemos, dizendo assim, agindo Deus, quem impedirá? O diabo pode se levantar do jeito que ele quiser, se Deus está agindo a teu favor, ele não vai tocar no fio de cabelo da sua cabeça. Mas o maior problema é que quando Deus está agindo, e o inimigo traz uma armadura e nós pegamos essa armadura.
E essa armadura faz com que a gente não caminhe. Faz com que a gente fique paralisado, como Davi ficou. Davi não conseguia andar com aquela armadura. Davi tentou andar, experimentou andar, ele não conseguiu andar. E ele vai falar assim: olha, eu não consigo andar com esse negócio não. Eu nunca andei esse trem aí, não consigo não. Toma ele de volta aí, eu vou andar do meu jeito, do jeito que ele mandou eu andar. Eu vou andar da forma que ele me chamou para andar. Ele não me chamou para ser mais um. Ele me chamou para ser um ganhador de almas. Ele me chamou para ser um libertador. Ele me chamou para ser um evangelista. Ele me chamou para ser um pastor, para ser um pregador, para ser um adorador, para ser um levita. Ele me chamou para algo maior. Ele me chamou para algo melhor. Aleluia! O que nós precisamos olhar para esse texto é de não olhar o que as pessoas dizem quando eles dizem: você é um moço, você é um rapaz, ele é um guerreiro desde a mocidade. Ele não vai não. Davi não escutou isso. Davi não escutou quando o irmão dele falou assim: olha, você veio aqui fazer o quê? Com quem você deixou aquelas ovelhas do nosso pai lá? Quem que você deixou? Seu presunçoso, você veio aqui para quê? Veio fazer o quê? Veio desbilitar? Davi não escutou nem isso. Davi, quando ele fala que ele é um moço, que ele não luta, ele falou assim: quando um urso ou um leão pegava um cabrito do meu rebanho, do rebanho do meu pai, eu ia atrás dele, eu matava ele e trazia o cabrito de volta. Esse filisteu vai ser a mesma coisa. Ele vai morrer do mesmo jeito. Porque se Deus me livrou das garras do leão e do urso, Ele vai me livrar desse filisteu também. Então Davi estava dizendo assim: olha, Deus me livrou de um urso e de um leão. Quem é esse homem aí? Ah, é o Golias. Golias de Gato. Diz que ele mede mais de 3 metros de altura. Ele falou assim: eu não estou nem com a altura dele, não quero nem saber. Se o leão e o urso que era maior que eu, Deus conseguiu me dar força para tomar o cordeiro e matar ele. Quem é esse? Eu quero dizer uma coisa para você hoje, em nome de Jesus. Toda situação que vem sobre a nossa vida, Deus pode nos dar o escape. Deus pode nos ajudar. Deus pode nos fortalecer. Deus pode dar uma palavra. E uma palavra dada por Deus, a vitória é certa. Uma palavra dada por Deus, o milagre acontece. Uma palavra dada por Deus, a história muda. Uma palavra dada por Deus, as coisas continuam da forma que Deus quer. Aleluia. Uma palavra dada por Deus, demônios caem, enfermidade vai embora, gigante vai cair, gigante cai diante da palavra daquele que tem todo o poder no céu e na terra. Aleluia, aleluia. O que Saul não sabia é que aquele que tinha ungido Davi era poderoso para fazer muito mais do que Saul via, do que Saul vivia, do que Saul pensava. Saul viveu 40 dias sendo afrontado por aquele gigante. Saul via aquele gigante todo dia na frente dele. E Saul não teve uma decisão de falar: eu vou lutar. Saul sabia o que ele vivia, sabia o que ele via. Mas quando Davi chega, ele olha para Davi e fala: você é um moço. E Davi fala: eu vou contra ele em nome de Jesus. É no nome de Jesus que ele vai cair hoje. Hoje ele vai cair. Hoje esse demônio não age mais aqui no meio do povo de Israel. O que Deus está dizendo para você hoje, nessa noite, que hoje as barreiras caem. Hoje os muros são derrubados. Hoje Deus te dá vitória. Hoje Deus traz o milagre na tua vida. Não importa quem diz assim: não vai acontecer milagre. Vai acontecer milagre, porque Deus falou. Quando vem a palavra de Deus, a palavra é certa, a palavra é poderosa, a palavra é eficaz. Ela é mais cortante que uma espada de 2 gumes. Ela corta de frente e de trás. Ela penetra ao ponto de dividir almas, juntas e medulas, e apta a discernir o pensamento do teu coração e do teu coração. E Deus nessa noite diz para você: você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Você pode tudo naquele que te fortalece. Eu escrevi um monte de coisa, mas não vou ter não. Glória de Deus, aleluia. Você nessa noite se coloca de pé em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus possa te dar força. Amém? Repita comigo essa oração. Senhor Jesus, eu creio que nessa luta que eu estou enfrentando, por mais grande que ela seja, por mais difícil que ela seja, por mais que meus olhos vejam o fracasso, mas o meu coração vê a vitória. Por mais difícil
que aconteça, o meu coração sabe da vitória, sabe daquele que chamou, sabe daquele que me ungiu, e sabe a intenção do meu coração. Por mais difícil que eu enfrente as lutas, eu sei que a vitória é certa. Por mais difícil que seja a enfermidade, o milagre pode acontecer. Porque aquele que me prometeu é fiel para cumprir as suas promessas. Amém? Você crê? Pega a tua mão. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, muito obrigado pela sua palavra, por esse momento, ó Pai, ao qual estamos aqui reunidos. Em nome de Jesus, abençoa cada família representada. Aquele que não pôde vir hoje, abençoa, Senhor, de uma forma especial. Toca, Senhor, da cabeça à planta dos pés. Se estiver com dor, tira dor. Se estiver triste, traga alegria. Se estiver, ó Pai, angustiado, traga paz no coração. Deus, nessa noite, em nome de Jesus, eu abençoo cada família representada, com a graça do nosso Deus, e com o amor do nosso Jesus Cristo, e com as doces condições do Espírito Santo, sejam com todos e todos dizem amém. Deus abençoe. Vai em paz com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.